Furadas do tempo de infância. Vocês lembram das coisas que a gente tinha no tempo de infância que era só mó furada e a gente lembra com maior alegria, como se fosse a coisa mais legal do mundo? Eu não posso falar de Do ioiô da Coca-Cola, quando você lembra do... que você juntava a tampinha, em vez de pagar R$50 e você pega 2 tampinhas que os caras vão jogar no lixo, e mais R$100 você ganha um brinde exclusivo. Um ioiô da Coca-Cola. Aí outro lance, que você simplesmente juntava a tampinha. Mesmo você sendo pobre, tipo que nem o Chaves, você tinha capacidade de ter um ioiô, aquelas garrafinhas, nem que fosse pra ter uma. Muita gente só teve a caixinha, que cabia 6. Uma delas era aqueles álbuns de figurinha que nunca vinha. Era isso que eu ia falar, eu sempre quis ganhar um patinete. Você tá falando dos prêmios consegui. ou do... Tudo. Ou aquele de colecionável mesmo? Não, era um colecionável, só que se você pegava e juntava a página inteira, você ganhava o prêmio que tava na página. Então você tá falando dos prêmios. Isso, só que Tinha nunca vinha aqueles uma álbuns de figurinha. prêmio. Não, esse daí eu posso confirmar com você que ganha. Você Eu ganhou ganhei. um desse? Eu consegui ganhar 2 prêmios. Gente, a gente tem um ganhador aqui. O que você ganhou? Eu ganhei um campo de botão e um jogo de botão. Só que tipo, a quantidade de figurinhas que você tem que comprar é equivalente pra sair isso daí. Se você tiver muita sorte, Quanto que você consegue. É que nem uma loteria, né? Você gastaria mais ou menos o valor equivalente de figurinhas que você tinha que comprar pra sair esse tipo de prêmio. Naturalmente usa essa loja. O valor da sorte, assim, tem que vender a quantidade de figurinha equivalente a um valor acima do prêmio. Então, eles liberam os vale-brinde baseado nessa porcentagem. Aí você pagou. Então, aí é aquele negócio, uma pessoa pode comprar a maior parte da tiragem e não vir o vale-brinde. E você pode comprar a menor parte e vir. Na verdade, tipo, alguém tem que perder pra você ganhar. Mas os brindes existem. Só que aquele negócio, você comprava 1000 figurinhas, que daria pra comprar um campo de botão. Aí você não ganha. Aí outra pessoa que comprou as 20 que você não comprou, ganha. Mas existe essa possibilidade. A figurinha da parte. E era cheio disso aí. É igual a máquina de slot. Ela só vai liberar o prêmio depois que você colocar uma certa quantidade de dinheiro no coisa. Então os vale-brinde Tinha prêmio mais fácil, eu ganhei sorvete, que vinha Então, vindo no palito. Vale um sorvete. Esse aí todo mundo ganhou pelo menos uma vez na vida. Então, só que aquele negócio, né? A quantidade tipo, o vale sorvete ele tá equivalente ao preço das vendas do sorvete. É que já era proporcional, tipo, o sorvete valia 50 centavos, você pagava R$1. Não, é que dá uma Aí ilusão, vinha um sorvete de dá uma brinde. ilusão de ganho, isso daí, por ver. Mas era divertido. É uma ilusão de ganho, mas na verdade, alguém tem... O que acontece? Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Só que se você comprar menos e ganhar, é a única forma de você ter tido vantagens. Quem adorava isso era a Coca-Cola, né? Então, no caso da Coca-Cola, na Coca-Cola antigamente... Eu completei a caixinha com todas as mini Coca-Colas, que inclusive eu queria beber, só que minha mãe nunca deixava, ela falava que era veneno. É o típico coisa... Mas tinha Coca-Cola mesmo naquilo lá? Você não lembra? Não lembro, mas tinha Coca-Cola mesmo naquilo lá, não? Eu nunca cheguei a Não, tinha um ver. líquido que simulava Coca-Cola. Ah, tá. Ninguém sabe o que era. Sabe que era. Aí tem aquelas lendas, que as pessoas dizem o que era. Tem pessoas que falam que era Coca-Cola, tem pessoas que falam que era tinta, cada um fala Igual uma a coisa. faca do fofão? A faca do fofão. Que falam que era um maço de metal, né? Que realmente tinha como base. Eu tinha medo do fofão. Todo mundo tinha medo do fofão. Mesmo o fofão mostrando que era gente boa, é aquele negócio, né? Aquele cara feio que é legal. Você sempre vai ter medo do cara. Deve ter sido das franquias que deu mais errado, né? Um puta boneco torto, deformado. É mais ou menos que era nem o amigo professor das Tiburcio. Mas o fofão foi show, pô. Ele fez O professor sucesso pra Tiburcio, caramba. o próprio Marcelo Tasso falou que aquilo não ia dar certo, porque era uma coisa muito ruim. Ele mesmo que interpretava, ele achava muito estranho aquilo lá. Ele não gostava de fazer. Ele pessoal- achava O esquisito. pessoal zoava ele na TV, né? Era motivo de zoeira. Não era só pelo motivo de TV, ele achava uma coisa estranha. Mas apesar de as crianças terem medo, elas gostavam. Mas voltando àquele lance da Coca-Cola, era o seguinte, era uma quantidade extremamente alta de tampinha. Você ia praticamente com um saco de tampinha. Pra pegar umas... Primeiro você pega a caixinha, né? Todo mundo pegava a caixinha. Eu já vi muitas caixinhas que eram só solitárias. Aí você ia na casa mais de primo, você sabe que sempre o primo tem mais coisa que você. O que acontece? Você vai na casa do primo, ele além de ter uma caixinha completa, ele está completando a segunda caixinha. E você com uma garrafinha.
feliz da vida e tipo, você dorme até com aquela garrafinha. Você põe ela embaixo do travesseiro e dorme e põe a cabeça em cima daquela garrafinha da Coca-Cola. Daí você fica preocupado se vai vazar, mas tipo, sua paixão é tão grande com aquilo que você faz aquilo lá. Eu lembro dos relógios, você lembra? Só que acho que o relógio era da Pepsi, não era? É que concorrência, né? Era concorrência, que você batia. O relógio você batia no pulso e ele fechava. Pá! Tipo, a Coca-Cola fazia, a Pepsi fazia uma proposta semelhante. É que os ioiô da Coca-Cola. Ioiô era legal. Que era o mesmo processo. Cara, eu lembro que eu fiquei tão frustrado com a história do relógio da Pepsi, que depois a minha mãe comprou pra mim aqueles relógios que trocava pulseira, colorido. Mas não era da Pepsi. Não era da Pepsi. É mundial, tem até hoje, não é? E ainda tem essa mesma coisa de trocar. Deve ter, eu não sei, mas eu sei que aquilo lá me deixou frustrado. Ele deve saber, tem loja. Tem ainda. Não vi, não é do meu ramo. Eu lembro com carinho ainda desse relógio da Pepsi, que eu lembro que eu tinha. A coisa mais legal que tinha não era usar relógio, porque criança usa relógio pra quê, pelo amor de Deus, né? Criança... Eu usava relógio pra se achar mais adulto. Eu usava relógio porque eu tinha. Porque eu fui falar que eu tinha, os outros não, porque criança não usa relógio Mas pra o nada. importante era a pulseira. E a pulseira vende até hoje ainda, a pulseira bate-enrola. Bate e enrola? Como é que a mulherada usa isso aí? Aí a outra é aquela, ela usa bate-enrola. É do Batman? Não. A bate-enrola é aquela lá que você encostava aqui assim, ele grudava no seu braço, ele já fazia o formato da pulseira. Que era uma chapinha de metal, né? Ah, sim. Você vai prendendo o teu braço e não saia mais. Outra coisa, As molas, tinha as molas malucas, lembra? Das Era molas? mola mania, eu acho. sempre quebrava aquela merda. Todas as meninas tinham. É, tipo, era a modinha das meninas, as meninas tinham. Legal E os, era e os meninos ficavam pegando das meninas emprestadas pra brincar pra pôr na escada lá. escondido. Exatamente. Não, tinha umas que era gente boa e deixava. Ah, é. Aí é isso, a grande sacada era jogar na escada pra ela ir É, descer. é, É que essas molas faziam a menina ser legal, né? Hoje em dia precisa de muito mais coisa Pra elas serem pra legais. ser legal, mas antigamente era só até aquilo lá. Mas elas eram mais legais antigamente porque elas emprestavam, né? Porque elas ficavam populares, porque elas tinham uma coisa que os homens queriam. Nada que não seja diferente Nada hoje. que tenha mudado muito, Não né? mudou Então. muito. A mola mudou de lugar. Outra coisa que era mó furada, eu tive, mas isso aí acho que já não era do tempo de vocês. Não era Tazo. Não, o tênis que acendia a luz. Mas é o backlight, não é tênis que acende Backlight. luz. É o tênis com backlight, tinha que ser backlight. É o Que a backlight. gente não sabia falar. E falava blacklight, falava qualquer coisa menos do que era. O que acende atrás. Que era o que acendia Backlight. atrás. Aí tinha o que acendia, aí a grande sacada foi quando eu aprendi a desmontar aquilo ali. Ah, é? Você deu um upgrade naquilo lá? É, eu tirava, ele era tipo um cartucho assim, igual a memory card do Play 1. Ele encaixava na sola do calcanhar aqui. Aí você puxava, ficava aquele buraco maravilhoso, que o tênis já era de excelente qualidade, de uma marca que acho que não existe mais. Aí você tirava, era igual um memory card assim, ele tinha uma molinha que fazia uma conexão, aí você apertava e tum, acendia. Sim. Aí a gente ficava brincando de ficar acendendo aquilo lá, aí a criança sempre muito higiênica, né? Botava na boca, acionava com a língua no escuro pra ficar com a boca toda acesa, Sim. parecia Faz um muito vampiro sentido. da meia-noite. Brincadeiras de criança. É, bom. Hoje em dia as crianças estão fazendo muitas besteiras, estão fazendo de Mac sei lá o que e outras coisas assim, postando selfies no Facebook e outras coisas bem podem comprometer ela no futuro, mas como elas talvez nem tenham futuro, Falando aí. é É do jeito que furada. a situação tá hoje em dia. Vocês já ganharam algum brinquedo que era furada, tipo um Polystation ou alguma outra coisa do gênero? Do brinquedo furado não. Daí, geralmente é coisas que tias dão, né? Ah, É aquela coisa, né, que o problema quando você é criança você quer ganhar um brinquedo, mas os parentes não Meia. dão roupa pra mim. Dão aquilo que dá pra lá. É, dava aquilo que era útil. Hoje a gente valoriza esse tipo de atitude, porque a gente fica adulto, mas quando é criança não, né? Quando criança a gente só queria ter um brinquedo. Porque acho que adulto não entende aquela moral lá que você tá sendo integrado no sistema social. E aquele negócio, as outras crianças têm. Muitas vezes as crianças são sinceras e cruéis. E elas jogam diretamente na cara que você não tem. Você se sente excluído e
Fica triste, né? Por isso que minha filha usa só fralda e brinquedo. Não compro roupa, não porra nenhuma. Não, é que acontece muito isso daí. Isso daí é caso verídico, no meu caso. Eu ia brincar com os outros jogavam na cara que eu não tinha nada. Igual a propaganda da Calói. Eu tenho, então. Você não tem. Meu pai é rico, seu pai é pobre. Então, é mais ou menos assim, tipo, as coisas legais parece que nunca foi no alcance da minha vida. Pra você ver o nível. Tinha CD de música, pra mim CD de música, via aquele negócio, eu achava que era só coisa de pessoa especial, né? Pessoa que é médica, sabe? Pessoa que quer alguma coisa na vida. No meu processo de criação, eu fui criado sob bullying e rejeição de adultos. Me colocando sempre no... Você já era gordo e careca quando era... Não era gordo, eu era pobre. Isso daí é... Eu sou gordo e careca. Eu sou gordo e careca. Não, isso daí é tipo uma rejeição obtida, não é rejeição Ganhada dos outros, que você ganha de presente de todo mundo. Não, é que o problema de ser pobre é isso, né? Você não tem, você vê as coisas na casa dos outros. Então, e aí caso de crianças jogam na cara que você não tem, né? Aí você pede pros seus pais, você não entende as condições financeiras do seu pai. Que você só quer o negócio lá. Isso daí foi uma experiência ruim, né? Que eu chegava a deixar de comer pra ver se eu ganhava alguma coisa. Pra ver como era economizando comida, né? Economizava comida porque meus pais falavam que tinha que comprar comida. Então eu chegava no ponto de economizar comida pra ver se ganhava alguma coisa. Tipo, você entende isso daí só quando você fica adulto, né? Mas muitas vezes aconteceu isso daí. Além de jogarem na cara que eu não tinha, me rejeitarem por não ter as coisas, e ainda, tipo, aquela coisa. Tipo, é aquela pior coisa que tem. É pobre e soberbo, certo? Você é pobre que você não quer fingir que você é pobre, entendeu? Você finge que tá tudo bem quando você não tem nada. Você tem alguma coisa, né? Você tem inveja, né? A pessoa que tem as coisas. Você vê um moleque quebrando um brinquedo que você num sonho na distante, você imagina. Espero que um dia eu nasça numa famorra e nasça numa família que tenha brinquedos. Espero que eu morra e nasça numa família que tenha brinquedo. É nesse nível que chegar. Você vê? Sensacional! Saúde. Como você falou uma vez, é tão trágico que você já chega a ser engraçado. Verdade. Coca-Cola quase saiu pelo nariz. Então, você quer falar de frustração de infância? Eu só vou falar da minha infância. Tipo, não é que o pessoal faz reclamação, essas coisas e tal. O que acontece? Você tem que fingir que tá tudo bem. Dá uma segurada aí, tá dando até dor nas costas. Mas era, tipo, é tão traumatizante chegar nesse ponto. Bom, eu sou o Paulo Carvente e não ganhava presente de aniversário. Presente? O que é isso? E eu sou o Clone e o meu carro tem cheiro de Danete. Nós somos extremistas com moderação. Brigandini, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. Aí eu não sei do que você tá falando, que tem armadura, Quando eu joguei no tem Google, jogo de play. quando eu perguntei pro pai dos Googles na internet, né, que é Ela cai na armadura, eu acho. veio uma armadura com aquela liga de ferro pra que usava. Aquelas feitas com tampinha de garrafa da Coca-Cola. Só tapava o peitoral. É tipo que parece umas escaminhas, acho que é dessa daí. Mas a gente vai falar do jogo Acho que é uma cota de malha com umas plaquinhas de metal, umas placas mais grossas. com uma chapa, né? É umas chapinhas que parece um monte de tampinha de Coca-Cola emendada. Não é aquelas cotas de malha mais finas. Mas não é disso que a gente vai falar, mas tem a ver. O que interessa é o jogo do Play 1. Muito, muito bom esse jogo. Diga-se de passagem. Que eu não joguei
pelo que eu dei uma olhada, quase 80% dos usuários do Play não jogaram. Sério? Eu não sabia. Muita gente não jogou. Você sabe uma coisa de um jogo que eu não sei e joguei. Porque se você vai atrás dele, tem as referências, a empresa que fez, história, coisa e tal. Atlus. A Atlus só é distribuidora no USA, no USA. Mas você tem pouquíssima informação sobre o game. Apenas alguns fansites e olhe lá. Bom, isso daí dá pra considerar, porque eu achei muito patch de tradução. E eu acredito que se fosse uma coisa que ninguém se interessasse, ninguém ia fazer patch de tradução, né? Ele gerou interesse, mas não foi uma coisa assim, putz, cult pra caramba, né? Que gerou... Bom, pra pessoa desenvolver um patch de tradução pra esse tipo de coisa... Ele teve Deve ter uma repercussão positiva. Uma leve relevância ele teve, mas... Sim. Comparado com os outros jogos do gênero, se você vai pesquisar o gênero dele, primeiro vamos falar, um jogo do que gênero? Estratégia. RPG de estratégia, turno, tática e estratégia, Sim. Certo? A gente tem isso aí. Eu chamo de... aquele negócio, o gênero que o pessoal fala, assim, que entende muito, chama de Tactics. Ele é o Tactics, né? Pra isso a gente tem que jogo... Como assim? O Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics. É que eu não uso só esse tipo de coisa, tem o Ogre Battle. Então tem o Ogre Battle, tem o Vandal Hearts. Tem muito jogo. Puta como era legal o Vandal Hearts. Vandal Sanguinolência desgraçada. É o primeiro RPG que jorrava sangue. E ainda continuou jorrando mais sangue do que muitos outros jogos. Nem fazer um código pra jorrar sangue. Não, no Vandal Hearts o cara tinha o pessoal fala de Mortal Kombat, mas nunca viu um Vandal Hearts. Que o cara tira a cajadada, sai um jato de sangue. Como se cortasse o jugular de uma pessoa com um cajado. Não, o cara parece um barril de sangue, né? Porque quando morre, voa na tela inteira assim. Ele grita Ike? Parece que você quebrou um hidrante, só que em vez de sair água, sai sangue. De uma pessoa. O Brigandino, então, ele é desse gênero. Tático. Não do sangue, no caso. Não tem sangue. O que ele aborda? Bom, no caso... Todo jogo de tática e guerra, ele aborda guerra. Sim. Guerra em primeiro lugar. Guerra em primeiro lugar. Guerra territorial. Guerra de território. Seria o continente de Forcena. Que é o nome que carrega lá embaixo, né? Sim. Nós somos extremistas lá embaixo com moderação. Lá era o Lenda de Forcena. Como? Lenda de Forcena. Lenda de Forcena. Forcena o que é? Forcena é um continente distante, como toda a Terra distante, ela é distante. Tipo, uma galáxia distante, uma Terra distante, numa era distante. Um continente distante. Terra-média, Terra Westeros, Bítia, tem, vou falar, Euqualia, Mordor, que mais? Conhece da Fossádia aqui. É lá da Groenlândia do Sul. Fossádia não, Forcena. Parece nome de coisa do leste europeu, né? Parece coisa da Rússia. Pode ter latim, né? Pode ter influência por causa que eu dei uma pesquisada, tipo, eles fazem muita referência a Cavaleiros da Távola Redonda e coisas do gênero. Esse continente, como que ele é distribuído? Assim, politicamente. Na verdade, era assim, tinha a Alméquia, que seria o reino central, e era cercado por outros reinos, né? Tipo, ele estabeleceu paz, né? Parece que era entre... eu não tenho certeza. Parece que era entre Norgard e Forcena. Forcena não, Alméquia. A Alméquia, ela foi vitoriosa, e ela se encontrava no meio do mapa, né? Aí, o que acontece? Tem um caso de um motim, né? Motim não seria um motim, seria um caso de traição. Do tipo do general da Alméquia, que seria o Zemex, né? E ele se proclama, tipo, o imperador, né? E ele mata o rei
e toma a Almequia para eles e proclama como o reino de Esgares. Isso daí, nesse evento tem que o rei morre, o príncipe Lance, ele é protegido por um dos cavaleiros de braço direito do rei, eles são obrigados a se retirar e se movem pro reino aliado. Lá, tipo, o reino aliado era Rei Coel. Ele fala que o reino sempre foi aliado e foi leal a Almequia. Então ele proclama o príncipe Lance, né? Que seria o príncipe de Almequia, como o príncipe da Nova Almequia, que seria aquele reino que eles fugiram, que era leal a Almequia. Então o que acontece? A história ela começa nesse tipo de traição. Então ele tem aquela comoção nos outros reinos, cercado, né? Então cada um ele inicia tipo as batalhas assim por motivos pessoais, né? Pessoal de cada reino. Aí tem que falar separadamente cada reino. Isso aí sabe o que tá me parecendo? O quê? Game of Thrones. Tinha um quesinho de Game of Thrones, não morria tanta gente. Mas tinha Vai saber se o cara não jogava esse jogo. ou o cara que fez o jogo já leu os livros, né? Porque o livro anterior ao jogo. O jogo ele é de 98, saiu. Tudo que teve pro jogo foi só pra PlayStation 1. Sim. É que aquele negócio, a referência crua pode ser muitas coisas. É, porque Batalhas de reinos, né? A própria história. Sempre teve. Essa coisa de que todo mundo golpe de Estado, traição, novo sempre reino, teve esse tipo de coisa. príncipe que sai fugido e Sim. forma outra coisa, né? Que funcionando Sempre foi assim. A diferencial daquilo lá é que cada reino tinha uma participação na guerra. Que nem o reino de Norgard, naturalmente, ele era inimigo da Almequia. No caso, tipo, eles queriam aproveitar a oportunidade para continuar a dominação. Eu não sei falar assim o nome exatamente dos personagens, porque o jogo ele era mais de texto, né? Dos tempos para cá, os jogos eles falam, né? Então você consegue ter a pronúncia correta dos governantes, das pessoas, né? Era Vainard, que ele era o de Norgard. Parece que ele tinha o apelido de... era Lobo Branco. Lobo Branco no norte. Norgard. Parece com alguma coisa que eu já vi na televisão. Então, inclusive, a parte do reino dele é no norte e ele é predominância terreno nevado. Que coisa. Que coincidências bacanas, não? E tipo, ele se for analisar geograficamente, ele tem ele é o maior, né? Tipo, ele tem o maior número de territórios, ele começa com o maior número de territórios e tem bastante cavaleiros à disposição. Inclusive eles são cavaleiros mesmo. A maior disposição de cavaleiros, né, de unidades, são de cavaleiros mesmo, da classe cavaleiros. Homem em cima do cavalo. Os Knights. Não é os Knights sem cavalo. Ah, tá, entendi. Os caras fortes de armadura, tipo os Mariners de antigamente. Os caras de espadona, de armadura e espada. Aqueles caras... Os cavaleiros, de armadura. Tem muita referência a muitas outras coisas, que não vamos precisar entrar em detalhe. Essa é Norgard. Que outros reinos a gente encontra? Aí, do lado do reino central, que seria atualmente na Esgares, que formou a Nova Almequia, ao sul de um reino aliado, né, que ele é representado pela cor verde. Tem que citar as cores também, né? Esgares ele é considerado, ele é o reino central, ele é da cor roxa. Norgard ele é azul. A Nova Almequia é laranja. Tem um reino abaixo da Nova Almequia, ele é verde, que seria do imperador, ele chamava Kai. O título dele era dado do Rei Sábio de Kai Leão. Era Kai de Kai Leão.
Ele era o rei sábio de Caerleon. Ele já era aliado do reino que se formou a Nova Almequia. Então ele automaticamente, no começo do jogo, ele é considerado seu aliado. O rei, tipo, ele é aquele cara mais calmo. Ele é um Orlock, no caso. Ele é um mago, né? Ele domina vários tipos de magia. Inclusive, ele domina elemento contrário, coisa que não é permitida em muitas coisas de mago. Mas ele tem controle... Não, então ele é um mago de fogo e gelo. Ele consegue ter controle de elementos diferentes. Ele é das poucas unidades que tem esse poder. Ele tem controle de vários tipos de elemento. Tipo, ele seria uma classe especial de mago. Então, tipo, ele é um reino menor, né? Uma extensão pequena. Ele tem poucos cavaleiros de disposição, né? Poucas unidades de defesa. Só que a vantagem dele é que ele já começa aliado com a Nova Almequia. Não tem casos de traição, né? Porque traição é opcional. Se você atacar a Nova Almequia, você automaticamente fica inimigo dela. Mas isso daí não acontece de nenhuma forma não natural. Só se você provocar, entendeu? Mas ele automaticamente ele é amigo. Tanto que logo no começo do jogo tem uma assembleia que ele falando que é aliado, que eles vão ajudar a conquistar a paz no continente. Quando você joga com Nova Almequia ou Caerleon, automaticamente você já tem uma outra AI de um outro reino, tipo, ao seu lado. No caso, você tem um aliado a mais. Já começa o jogo com um aliado. Você começa com um aliado, um reino aliado. Como não é possível fazer aliança no jogo, você é o único reino que tem um aliado. Aí tem um amarelinho que ele falou que ele gosta mais, que seria um reino... Seria na parte sudeste, seria sudeste, né? De Sgares, que seria o reino de Escalho. Fala que era um reino de natureza abundante, mas as pessoas sofrem muito com... Como chama? Corrupção? Não, Sofre com o comandante. Deve ter um jeito. Só que tem uma crise de liderança. Não dessa forma. As pessoas sofrem por causa do tipo de governo que é usado lá. É o tipo de governo que é aplicado. Escalho? Escalho seria o reino amarelo. O que acontece? No reino de Escalho, o rei é chamado de o rei louco de Escalho. É o monarca louco de Escalho, que é o Brist, né? Esse mesmo, é o meu preferido. Que no caso o que acontece? O próprio imperador, ele já tem uma tendência meio maluca, porque ele faz o que quer, ele faz mais ou menos do jeito que quer. O cara é foda. Tipo, ele entra na guerra simplesmente por pura diversão. Ele não entra na guerra por algum motivo especial. Ele entra na guerra por motivo para provar o valor dos cavaleiros dele e por pura diversão. Bom, vamos entender. Então a Almequia, ela teve um golpe. Sim. Aí dividiu o reino. Sim. Caerleon foi lá e estamos com você. Sim. Norgard ele já era inimigo da Nova Almequia antes. Aí Norgard falou, vamos se aproveitar disso aí. Norgard ele já queria dominar o continente antes mesmo desse golpe de estado. Escalho ele entra na guerra simplesmente por diversão e por vontade do rei. Ele simplesmente acha que isso daí seria a oportunidade perfeita para tomar todo o continente para ele. Aí tem o reino Lyonesse, seria o reino de Leônia, representado por Azul Clarinho. Tem o reino de Leônia. Seriam leões, inimigo dos lobos. Não fala exatamente isso daí. Só tô fazendo analogia com o que tá passando hoje. Fica na parte direita, certo? Que ela é controlada pela rainha Lyonesse. Tipo, ela é um reino neutro. Geralmente o lado dela prioriza plistes, né? Curandeiros, assim, né? No caso, de cura, de defesa. E ela é cercada por barreiras naturais. Não, ela fica no meio de montanhas. Então o reino dela é o que tem, se for analisar, no começo do jogo, defesa. Apesar dela ter os cavaleiros com level mais baixo, as unidades com level mais baixo, ela é protegida pela geografia do jogo. Ela só tem duas entradas aquele reino. Então você só tem dois lados para defender. Então no caso ele é um pouco mais protegido, apesar dele ter os cavaleiros com level mais baixo. Como eles são de cura, isso daí também ajuda na defesa. Tipo, ele seria um mais defensivo, né? No caso.
Aí tipo, a princesa ela geralmente ela é aquela personagem mais gentil, amável e, como fala, seria Carismática. Não é carismática, sabe aquela pessoa que quer fazer o bem? Samaritana? Seria mais... Benevolente? Tipo, seria mais ou menos assim. Altruísta. Altruísta. A cereja Eu não acertei uma, hein? Caraca. Na cereja daquela personagem mais altruísta. Então o que acontecia? Ela queria simplesmente se manter neutra e não ter envolvimento direto na guerra. Então o que acontece? Logo no começo do jogo, Norgard ele tenta fazer paz, um tratado de aliado com a Leonesse. O que acontece? Ele vai assim, faz uma audiência e fala, né? Ele pede auxílio e a rainha ela fala que a gente sempre foi um país, um estado que não é a favor de guerra, não sei o que lá, a gente sempre foi neutro. No caso, a gente não tem interesse nenhum em dar suporte e a gente prefere continuar do jeito que está. Então o Vaynard ele fala assim, bom, ou você escolhe, ou você fica do meu lado ou contra mim. Tipo, isso daí é a proposta que eu faço. Aí, mas ela fala que não queria ficar envolvida, não queria nenhum envolvimento na guerra. Se esse é o caso, então a gente vai se defender. Aí então ele simplesmente fala pra ela, então a gente vai se ver no campo de batalha. Simples assim. Simples. Aquela coisa binária, ou 880. Ou tá comigo ou tá contra mim. Aí é aquela coisa. Então aí que começa o conflito entre os reinos. Aí inicialmente você escolhe um reino pra jogar e você acompanha a história de cada um. Então cada reino você tem uma história. Cada um tem uma história totalmente diferente. Sim. No começo eu não podia selecionar o reino do meio, que era os roxinhos. No caso do Sgares, primeira versão do jogo, você não tem uma opção de jogar com ele logo de cara. Você pode selecionar ele com truque, mas o jogo ele não tem nenhuma storyline, não tem nada. Você simplesmente joga e domina o continente e não tem fim. Tipo, no final ele não tem nenhuma animação de final, nenhuma conclusão. Nossa, igual aqueles Resident Evil Beta que saiu. Então, ele não faz parte... Você selecionava o mapa e apertava o Start e mudava o cenário. Então, ele não faz parte, ele não tem nenhuma storyline, né? Porque no caso você seleciona com um truque, né? Você seleciona com um truque e ele não era jogável. Ele não tem história. Né? Não tem nenhuma história, não tem nenhuma história nenhuma pra você. No Grand Edition, que é uma versão que só saiu no Japão, ele já tem uma parte que ele já tem uma storyline e ele já é selecionável logo no começo. Grand Edition o que é? Tipo uma... Grand Edition seria um remake da primeira versão. Remake ou remaster? Seria um remake porque... Remake, eles fizeram de novo o jogo. Porque é um jogo, eles que fizeram, mudaram algumas mecânicas, alguns elementos mudou, algumas unidades... viraram única. A mesma plataforma, é um negócio que melhorou, mas não melhorou tanto. Nossa, assim. E o pessoal reclama hoje do PlayStation 4 e do Xbox One, só que... Não, eu acho que teve uma grande mudança, porque o que acontece? As falas não são de texto, são com voz mesmo, tem muitas cenas de anime, recheado de anime, tem aquela coisa, uma coisa que, se for ver, é uma coisa que agrada a muita gente. Quando eles fazem um jogo novo, eles não tiram nada, nenhum elemento, né, do jogo, e eles adicionam cenas de anime, de desenho, né? Animação mesmo, né? Tipo, uma coisa que eu não gostei muito, né? Eles mudaram um pouco a trilha sonora. Eu gostava da trilha sonora antiga, isso daí é questão de gosto. Na primeira versão do jogo, quando eles tinham um ataque tipo em 3D, as unidades mostravam, tipo, abrir uma tela e você viu a animação das unidades atacando. Na Grand Edition, eles tiraram. A animação é dos próprios miniaturas das unidades. Elas têm uma animação de ataque. No primeiro eles não tinham essa animação. Bom, aquele RPG clássico, Final Fantasy clássico. Que eles tiraram. Bonequinhos de lado, vai lá, bate e volta. Só que eles tiraram, né? Isso daí. Só que, no caso eles tiraram, eu não notei falta, porque aquilo lá ele consumia muito tempo do jogo, então o jogo demorava muito. Isso aqui eu ia achar o assunto, eu ia falar realmente que tinha cenas de batalha, as cenas eram muito bonitas. Mas aquela coisa, você... Mas quando você fazia uma batalha uma vez,
aquela batalha com as cenas levava cerca de mais de 1 hora. Bonita. Não, ele estendia o jogo. Estendia muito. E se você fizesse uma batalha direitinho... Então, tinha a opção de você tirar esse tipo de coisa. Aí geralmente você via um pouquinho as animações dos bichos atacando, depois você não queria ver mais, você tirava pra deixar o jogo você mais... Você queria interação, né? Você queria então. ir lá, passar de fase, cumprir seu objetivo e avançar no mapa. Aí É igual aquele... no Grand Edition não tem isso daí eu acho que não faz falta. É igual aquele jogo de xadrez que tinha pro... Então, imagina você mostra, você vai ver a animação da peça de xadrez atacando. Você acha legal na primeira vez, mas você ficar vendo toda vez que você mexe uma unidade, aquilo lá começa a te deixar ser maçante. É um feature que mais atrapalha o gameplay, então. mais atravanca o gameplay do que ajuda. Né? E ele travava de verdade. Inclusive se você deixava as animações ligadas, certo momento do jogo ela travava na animação e você tinha que desligar o console e ligar de novo. Caraca! Isso daí no caso é por causa que a gente usava muita cópia alternativa. O meu era pirata? A gente usava cópia alternativa. Você não sabia que isso era pirata? Mas que merda, eu paguei caro naquela... Porque eu tenho a versão original, ele não trava. Depois eu quero brincar com ela. Só que aquele negócio, ele demora muito. A batalha começa a demorar muito, você acaba tirando. É isso que então, eu fazia. O que aconteceu? Nesse grande Edition, eles não incluíram essa batalha, né, em 3D. Tanto que se você for ver hoje em dia, é gráfico de PlayStation. Você não vai se satisfazer com aquele gráfico. Você vai achar feio, né? Mas na PlayStation, pelo amor de Deus, envelheceu bem mal pra caramba, né? Então, porque se for ver, PlayStation tá nos primórdios do 3D. Então você vê, os personagens não tem boca, não tem olho. E aqueles polígonos... aqueles polígonos serrilhado. Falando em polígono, essa versão de Tactics, né? Você não andava em quadrados, eram hexágonos, né? Você tinha a opção de ir pra qualquer lado do hexágono. Isso que eu ia falar. Em vez de ser, o do Tactics, no Vandal Hearts, Ogre São 4 lados. Você tinha... Isso daí você tem 6 faces, né? Você pode ser atacado por 6 unidades. Caraca! Deixava o jogo bem mais difícil. Não, bem mais difícil, porque assim, eu não joguei o Final Fantasy Tactics. Deve ter gente que tá ouvindo aí e tá me xingando. Pô, o cara não jogou nada, eu já expliquei em outros casts. Sim. Eu sempre fui um jogador farofão. O único que desses RPGs táticos que eu joguei foi o Vandal Hearts, porque já explicamos por que era muito legal essa inovação. Bom, era um modo difícil, porque você chegava num momento lá, às vezes os caras te prendiam, você tomava bica de tudo quanto é lado. Pô, aí você pode juntar 6 caras em cima de você. Por isso que tem a estratégia do jogo, você nunca vai deixar a unidade... 6 caras, tipo, você fazer corredor protege o tipo de flanco da unidade. Então você deixa as unidades que pode ser flanqueada, geralmente é aquelas unidades que você usa como tanque. E tinha mais um fator de dificuldade também. Toda a sua equipe tinha um líder. Se o líder morresse, você perdeu a equipe. Que no caso perdeu a partida. Funcionava assim. Você fazia a unidade mais ou menos com 3 líderes de equipe. Essa equipe levava alguns outros aliados. Seriam os monstros summonados. E se você perdesse o líder da sua equipe, a sua equipe inteira seria perdida. Esse é o tal do Runic Knight lá. Aí no caso funcionava assim. Os Runic Knight eles tinham nascido com esse poder da runa, né? Então a runa elas podiam summonar monstros poderosos. No caso, dependendo do lugar que eles estavam nos castelos, eles summonavam as unidades, né? Os monstros nesse caso. Aí esses monstros, tipo, eles eram auxiliados para auxiliar na batalha, certo? Eles eram usados para auxiliar na batalha. Aí tinha... Ele é unidade, né? Seriam Peãozão. os monstros. Espião. Seriam os cavaleiros e os Runic Knights e os summons dele. Então eles usavam poder aí. Daí tem as unidades, tem... Que seriam os líderes das equipes. Aí tem a variação, né? Por level. Aquele negócio. Não é simplesmente a classe do personagem que determinava se ele é bom ou não. Que ele tinha um valor de runa. O runa seria mais ou menos uma capacidade de monstro, quantidade de monstro que ele poderia carregar. Não seria só a capacidade, seria um valor numérico que definia o quanto de equipe ele pode carregar. Quanto de monstro ele poderia levar.
No caso, E um detalhe interessante também, né? cada monstro tinha um valor. Todo mundo ganhava nível. Você ganhava nível com os Runic Knights. Sim, E os monstros também ganhavam eles níveis. ganhavam nível e dependendo da unidade, quando ela atingia determinado nível, ela tinha promoções. Você podia promover, por exemplo, Um Ghoul pra um vampiro, uma Pixie. O que virava? Pixie? a Pixie virava Fairy. Daí, E cada país tem uma unidade? Não, no caso, todos os países, dependendo do castelo, eles podem summonar os monstros. Os monstros têm custo. Quando são promovidos, o custo aumenta. viva a economia. Economia. E os cavaleiros, eles têm um valor de runa dele, que seria quanto capacidade. Por exemplo, tem cavaleiro que tinha 200 de runa. Se o monstro tinha um custo de 40, mais um bicho de 70, você vai somando até dar um valor abaixo daquele valor de runa do cavaleiro. Que seria mais ou menos quanto a capacidade de monstros que eles podiam levar. Aí o que acontecia? O que definia de um personagem ser melhor que o outro, tinha vários fatores. O fator do level, do nível dele, né? RPG, afinal de contas, isso aqui é RPG, Sim. né? Todo quanto maior o Porque level, melhor o nível dos seu personagens considerava assim. Pela história, cada personagem tinha uma história. Cada cavaleiro ele tem uma história. Quando você clicava assim no personagem, ele tinha a foto dele e a história dele. Um textão É um no texto. Wikipedia lá. É um texto do que ele fazia, a posição dele no reino, tudo. Olha, E tem uma grande quantidade de cavaleiros em todos os reinos. haja criatividade. São muitos. Isso que era legal. Você tinha cavaleiros sobrando, mas eles nunca ficavam parados. Você Você podia podia mandar mandar ele eles pra pra side quest. Quest, pra procurar itens pra você. E você via, não? Ele saía Tinha por... quest. Tinha animaçãozinha. Tinha a animação Tinha da quest, tinha. tipo, aparecia na fundos repetidos, às vezes, mas era só de texto. Mostrava lá que tal cavaleiro foi em tal caverna, aí acontecia várias coisas. Tinha vezes que a caverna desmoronava, tinha vezes que ele encontrava um item, tinha vezes que eles conseguiam até encontrar monstros e recrutavam. E, inclusive, no meio dessas quests, tinha a chance de seu personagem encontrar com outros cavaleiros neutros que eles se uniriam à causa do seu reino. Ah, entendi. Pensei que era mercenário, não. Ele Não, ia não é lá e mercenário. pregava pros caras. Não, no caso, Ela batia na porta dos caras de manhã. não seria bem O bater na senhor porta. pode ouvir a palavra Cada do um Drist? Cada um tem uma história. Tinha um que por exemplo, uma que eu gosto que chamava Cortina. Cortina. Ela simplesmente Ela simplesmente ela fechava a janela. simplesmente Tapava o sol com a pedreira. ela era uma dançarina Uhum. que ela perdeu, não conseguia mais manter o sonho dela de dançar por causa do reino de Esgares. E ela não conseguia emprego. E ela, ao mesmo tempo ela era o cavaleiro de Runa. O que acontece? Já que não dá pra dançar, vamos dar umas Vamos porradas sentar por aí, né? No caso, ela Vamos queria, reprimir os vagabundos. queria estabelecer a paz para garantir que as pessoas que quisessem Dançar? dançar pudessem fazer. Rapaz, isso um personagem whatever. Tava Sim. na tela lá. Tipo, Tanto que quando você entra em batalha, os personagens têm até diálogos entre eles. É legal, tudo tinha enredo, tudo Sim. tinha um porquê. Tudo Inclusive não essa tava ali à Cortina, toa. ela vai lá e xinga o Zemex. Ela fala que por causa dele, eu não posso mais dançar. E ele simplesmente fala, dançar? Do que você tá falando? Tipo, Tudo tem um porquê, tá ali com todo sentido. mundo que participava da guerra tinha algum motivo. Tanto que tinha diálogos pessoais entre outros, porque tinha pessoas que tinham rivalidade entre cavaleiros do outro reino. Existia no caso de tipo, você é considerado o melhor cavaleiro do seu reino. Eu me considero o melhor cavaleiro do continente. Agora a gente vai decidir nessa batalha quem é o mais poderoso. Existia diálogos desse tipo de coisa. disputinha interna. É, Ou seja, rivalidade. era um país vivo mesmo. Então, existia rivalidade entre as pessoas de continentes diferentes. De continente não, no caso de nações diferentes. E inclusive tinha outros casos. Eram várias histórias. Tinha um caso de uma família que os irmãos, cada um estava em um reino para manter a linhagem em nome da família. Só que por causa dessa guerra, eles são obrigados a lutar entre eles. Mó triste, né?
para manter a honra do nome da família. Então cada pessoa tá lá por um motivo. Tem um lá no reino de Esgares, ele está lutando por Esgares porque a mãe dele está presa, então ele é obrigado. Logo no começo do jogo, quando tem o primeiro ataque a Esgares, geralmente quem primeiro que atacar e conquistar um reino, primeiro reino no castelo de Esgares, ele pega um cavaleiro ferido fugitivo. Esse que tem a família como refém é amigo de infância dele. Ele foge e o que ele faz? Ele se une ao primeiro reino que conquistar um castelo de Esgares. Quando ele foge, ele se une ao reino para tentar salvar esse amigo dele. Em batalha tem o próprio diálogo que ele fala que não está fazendo isso por ele, é porque a família dele está presa como refém. Então, infelizmente, a gente é obrigado a lutar. Eu lembro de uns lances também que você encontrava cavaleiros se você fizesse determinadas ações com outros cavaleiros. Sim, tinha muito disso daí também. Aqui, tipo, você tinha que seguir uma cronologia de uma história, mandar alguma coisa pra uma soldadinho whatever. Se você não seguisse aquela determinada história, o personagem não aparecia pra você. Então se o pessoal joga o Shadow of Mordor lá, e se encanta que tem lá o Orc que gera o nome mais ou menos, e tem lá o Nemesis, o fator Nemesis lá, que o cara sobe de carga, não sei o que, e ele tem história, aqueles diálogos, esse jogo já tinha isso há quilômetros de vida. Com gráfico ruim, mas tinha. Sim, porque no caso tinha muitos personagens, eu chamaria de cavaleiros neutros. Eles se uniriam à causa do seu reino, dependendo da situação. E tanto que os outros reinos da inteligência artificial, eles também têm chance de recrutar esses outros personagens via quest. Tipo, às vezes não é você que consegue recrutar eles, mas eles conseguem. Aí era interessante, você apanhava bastante nesse jogo. Tanto por questão de gameplay, que você perdia algumas vezes, quanto por questão que ele acabou de falar, né? Tipo, a inteligência do outro reino é mais rápida que você jogando. Caramba! Então, porque ele também faz as quests, faz essas coisas. E as tropas são organizadas pelo computador. Geralmente ele protege melhor as fronteiras, certo? Ele sempre tenta distribuir. Dependendo do nível, a distribuição muda. No Easy, a distribuição dele é mais fraca. Ele tenta não... Nível fronteira brasileira. Sim. Passa pelo Paraguai, tipo, passa pra Argentina. O que acontece? Ele age de uma forma meio idiota, pra falar a verdade. Ele não coloca muita unidade pra defesa, né? E nas fronteiras dele. O que acontece? Você ataca, geralmente é bem sucedido no ataque. No fácil, você tem eu não chequei, mas parece que os turnos são infinitos. No normal e no hard, os turnos eles têm uma certa quantidade de turno. Depois, acho que é 5 anos no tempo do jogo, depois de 5 anos, o jogo acaba. Se você não conseguir conquistar o continente em 5 anos no tempo do jogo, você perde o jogo. Seria a duração de uma campanha, uma guerra mesmo, né? Se você não conseguir conquistar o continente em 5 anos, você perde, dá game over. No caso do Easy, parece que ele não tem números de turno, eu não chequei. Então o personagem vai ficar com 99 anos e a guerra continua, certo? Aí no hard, o que acontece? Ele toma as posição defensiva maior. Ele põe as melhores unidades na fronteira. Hard é nível fronteira Estados Unidos, passou, levou balaço. Ele coloca as unidades de frente dele, as unidades mais fortes, ele distribui para defender contra você. Então o que acontece? As primeiras batalhas... Coreia do Norte, na verdade. São bem mais difíceis. Isso daí que alterna na AI do jogo, né, no caso. Inteligência artificial. E conforme você vai conquistando território, você tem que proteger também, então. Sim. Puta, então ele é tipo... Você vai apanhando... Já jogou Wars? Então, ele seria tipo um... Ele parece muito com aquele Wars. Com o tabuleiro, você tá falando. Sim. A distribuição, né, das unidades, você faz... A moral, né, da distribuição do território é estilo Wars. Mas em batalha, ele é Tactics, certo? Tanto que é um negócio, no Wars você ganha por probabilidades. Naquele jogo não, você coloca a sua experiência no jogo, né? Sua estratégia no jogo, mais as unidades que você faz, né? Então você usa sua estratégia mais
A ideia é parecida com War, na hora de conquista. Você tem que distribuir os cavaleiros para proteger as fronteiras e distribuindo do jeito que você vai avançando e vai tomando território. Então ele vão, salva as devidas proporções. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então salva, sei lá, salva as devidas proporções ao Warcraft com Tactics. Equivalente. Seria parecido, mas... Tipo, você tá... vou bater na Fossati aqui, não decorei o nome dos países, inventei um país aqui do leste europeu. Vou bater na Ossétia do Sul aqui, a Ossétia do Sul tá tendo guerra, inclusive, lá, né? Sim. Vou bater na Ossétia do Sul aqui, você tá tomando chumbo na outra fronteira? Tá tomando chumbo na outra Porque fronteira. você pode ser atacado pelo outro reino. Se você deixar a fronteira vulnerável, os outros reinos tendem a atacar as partes que você deixa mais vulnerável. Então o que acontece? Você tem que avançar e ao mesmo tempo proteger. E essa é uma das morais mais difíceis que eu demorei até pra entender. Porque o reino do meio é onde você tem mais fronteiras. E ele é o mais forte. Como é que pode um negócio desse? No caso do reino mais forte, eu não considero mais forte. O detalhe dele, apesar ele não tem muito cavaleiro e ele não tem, assim... Os cavaleiros ele não tem um valor de runa muito alto. O que eu falo lá sobre o jogo? O que define a força é o level, Certo. que eu considero. O tipo da unidade também, né? Dependendo da... Você pode considerar algum, assim... Os magos mais frágeis, mas eles dão um dano mais alto que o cavaleiro. O cavaleiro ele seria mais defensivo, né? Como todo bom RPG. Aí, o que acontece? A distribuição das unidades, assim, você não escolhe. Eles já estão disponíveis logo no começo do jogo. Você não seleciona o que você... as unidades que você quer. É o que tem. Meio random. Não é random. Ele já é... É pré-definido. Ele é pré-definido. Tipo, esse reino começa com cavaleiro e mago. Então começa com X unidade de cavaleiro e mago e os monstros. Você pode summonar mais monstros. Cavaleiros você consegue pegar adicionais via quest do reino e via dessas quests comuns, né? Que o reino ele... Conforme a história vai expandindo e vai entrando outros personagens por causa da história. Como no reino de Ideônia você ganha... Depois de alguns turnos aparecem os amigos de infância do cavaleiro do reino. É igual a vida real. É, Pai, eu quero ser médico. Não, você vai ser torneiro mecânico. Acabou. Então, mas é bem assim. Tem um cara que ele entra na guerra por causa que ele era um bêbado e ele perdeu a esposa, ele entrou em depressão e ficou bêbado. Depois, ele tem uma visão da esposa dele falando o que ele devia fazer na vida. Então o que acontece? Ele volta a ser um cavaleiro pra, com uma promessa que ele faz pra esposa dele, que faleceu. Várias historinhas paralelas. Tem várias histórias paralelas, de vários reinos. Tanto que tem um lá que ele volta simplesmente, ele falou assim, que ele achava que do reino do Vainard, depois que ele subiu ao trono, ele seria um rei fraco. Mas depois que você toma determinados números de território, ele vê pedindo perdão, falando que ele duvidou dele, que na verdade ele se orgulha muito do reinado dele. Então ele fala assim, mas eu tenho um lugar ótimo pra você. Daí ele fica assustado, pensando que ele seria executado, alguma coisa do gênero. Não, ele simplesmente com ele no cavaleiro da linha de frente. Cada um tem uma história. As historinhas mais legais, pra mim, são as do Drist. Porque, como ele tá na guerra por diversão, as quests lá, uma das mais legais é tipo assim, vai buscar uma pena pro meu chapéu. E você pode perder um cavaleiro buscando uma pena pro chapéu. Caramba! Ele é aquele típico ditador megalomaníaco mesmo. Exatamente. Ele lembra um pouco o Coringa, sabe? É tipo Coringa. Ele é louco. É como tá no próprio descrição dele. Seus atos não podem ser explicados com lógica. A descrição do personagem. Tá falando assim, ele está longe de ser belo e virtuoso. Mas isso daí não faz ele. Isso daí não faz ele de ser nada sem poder. Isso daí, mesmo com esses defeitos, ele é muito poderoso. Só que as ações dele não podem ser explicadas com lógica.
remake disso aí? Olha, Porque a gente tá no momento do remake, né? O pessoal quer a era do refazer remake, tudo. né? Eu tenho negócio É a era do o pessoal impossível. fala muito de remake, Uhum. eu fico sempre com receio. Porque o que acontece? Quando eles fazem um remake, você vê assim, os pessoal eles se preocupam muito com a parte gráfica, assim, e parece que eles deixam um pouco a história. a história de lado. Eles fazem muito isso daí com filme, com quase tudo, né? Eles esquecem um pouco. Você vê assim, tipo, eles tinham um recurso ilimitado, eles tinham que aproveitar totalmente a engine eles tinham que fazer milagre, né? Com a engine do jogo. Hoje em dia o que acontece? O pessoal eles têm muita disposição de coisa e eles não aproveitam. Imagina um jogo que usasse todo o recurso no PlayStation 4. Parece que não fizeram um jogo assim. Que usasse toda a capacidade do aparelho. Os jogos antigos, o que eles faziam? Eles usavam toda a capacidade possível, os caras faziam a mágica com aquele tipo de coisa. Então eles criavam um bom enredo, bom de muita coisa. Aí que acontece? Muitas vezes, quando eles fazem remake, eles se preocupam primeiro no quê? Eles se preocupam muito no gráfico. Aí o que acontece? Eles abandonam alguns fatores que fizeram o jogo ficar bom. Não todo mundo faz Querendo isso. ou não, a gente, como não tinha gráfico, a gente jogava mais pela história do que pelo jogo. Então, o que o salvava era aquele negócio, que o enredo, o jeito que era colocado as coisas, aproveitar os recursos, que dava aquele valor na história. O medo que eu tenho nos remakes é aquela coisa que esse pessoal faz, eles fazem uns jogos às vezes com um gráfico bom, mas geralmente ele é clone de outro jogo. Pegou mais uma porrada de gameplay de outro jogo pra ele. Então, ele não faz aquilo. Se for ver, tipo, o que ganhava nos jogos era originalidade. Se você for ver, os jogos eram bem distintos uns dos outros, pegar as coisas antigas. Tipo, eles deram origem a muitos outros gêneros. Hoje em dia você vê que eles fazem muito um gênero muito similar a outro. Você parece até que está jogando O mesmo o jogo. mesmo jogo. Isso sendo de... Mas olha, se sair um remake, eu compro. Sim, eu também. Porque isso daí é as coisas que eu tenho medo de remake de filme, essas coisas. Que às vezes eles perdem um pouco daquele encanto que tinha, né? Mas muitas vezes eles fazem uma obra de arte. Quando eles fazem um jogo bom. Só que isso daí é uma coisa que a gente não tem controle, né? Então vamos fazer uma pequena avaliação aqui. De 0 a 5 esfirras gigantes, quantos esfirras você daria pra esse jogo, considerando tudo que você já jogou na sua vida de Nintendinho até aqui? É que eu faço mais ou menos aquela coisa. Eu daria 3 esfirras e meia, mais do que a média. Acima da média. Acima da média. Pela originalidade de você estar emendando um gameplay de Tactics com uma mecânica de War, pela ideia dos gráficos que você tinha em 3D, que mesmo sendo ruins, eram legais naquela época, e por toda a história, porque cada vez que você jogava com um reino diferente, você queria saber a história do que estava passando com o personagem, do que estava passando naquele reino. Então, eu sou suspeito para dar classificação de jogo. Seu Eduardo, Mas é em esfirras, então tá valendo. Seu Eduardo, quantas de 0 a 5 esfirras gigantes, quantas valeriam? Então, eu sou suspeito para fazer... Porque uma se você dá avaliação. 5 esfirras, você dá 5, dá 5. É isso aí. Não, é aquela coisa que eu falo assim, ó. O jogo ele tem uma música boa, tem um enredo bom, tem um valor de estratégia bom, tipo, é diversão garantida. Mesmo se você pegar hoje e jogar como emulador, certo? Jogo antigo, você considerando restrição que tinha no PlayStation, tudo esse tipo de coisa, é um jogo que vale a pena, você vai se divertir, vai... Tipo, é uma... Como fala? Eu considero assim, não vai faltar nada. Sabe aquele negócio que você não vai chegar assim e falar assim, podia ter feito isso ou aquilo. Não, você vai falar que o jogo está perfeito, não tem nada faltando. Tem muitos jogos que tem esses aspectos, né? Aí você fala assim, tipo, gostaria de um final diferente. Você joga com outro reino, você tem outro final. O jogo, apesar de ser linear, ele tem sempre os mesmos finais pro reino, para cada reino tem seu final. Cada reino tem uma revelação do enredo da história de Forcena. Cada um tem seus próprios cavaleiros, com as suas histórias, nenhum é igual, não é? Que nem quando você joga um jogo assim, as unidades são
Elas não têm nome, não tem nada, simplesmente... Já falou, é 5 esfirras gigantes então. Sim. Ele não, na minha opinião, o jogo assim não tem nenhuma coisa que fica devendo, sabe? Bom, eu não joguei, nem sabia que existia, vocês que me falaram desse jogo, muito saudosismo, que achavam ótimo. Pelo que vocês me falaram aqui, me convenceram a pelo menos ir buscar, eu que sempre fui aquele jogador farofão ou farrão, a pelo menos ir buscar pelas quantidades de jogabilidades que eu não vi que são diferentes daquilo que eu estava acostumado a ver por aí, A principalmente graça desse jogo é por causa que quando você joga, o jogo ele... Esse tipo de jogo, né? Ele vai meio que... como falar? Criando uma amálgama com sua personalidade. Você vai pegando os personagens que você... O jogo vai ficando igual você. Por causa que você vai selecionar as Agora eu unidades fiquei que você preocupado, gosta porque eu mais. gostava do Rei Louco, mano. Então, Isso me deixou até preocupado agora. Bom, pessoal, como eu não joguei, não tenho coragem aqui de dar algumas esfirras para esse jogo, mas fiquei bastante curioso em saber do que se trata esse jogo, ir atrás do meu emuladorzinho maravilhoso e pelo menos jogar um pouco para sentir esse gameplay que vocês falaram para mim que eu vi que é bem diferente dos demais. Bom, pessoal, fica aí a dica do Brigandini. Se você jogou esse jogo, ficou curioso, gostaria de comentar uma coisa, você tem um campo aí embaixo para comentar o que você quiser, pode até xingar qualquer um dos membros do grupo aqui se não gostou de uma achar que opinião. o jogo é uma Que a gente- merda, que eu tô falando um monte de besteira. Que a gente vai lançar um lerei, obviamente dependendo do que vocês comentarem aqui pra gente. Quer continuar seguindo o nosso podcast, você tem no seu canto esquerdo aqui todos os nossos feeds de acordo com a sua tecnologia que você prefere. E não perca, porque toda semana a gente vai vir com alguma coisa nova e diferente que talvez você não tivesse conhecimento para agregar conteúdo e Despertar curiosidade. despertar pra você, curiosidade, exatamente, despertar curiosidade. Pra você ampliar seu mundo gameístico. Seu mundo gameístico, animesístico, serístico e Uma coisa... E nerdístico. nerdístico, seja ele como você quiser chamar. Até a próxima semana. Falou!
quê? Não, explicando a história do Danete, eu fui fazer compra, aí eu queria comer Danete. Aí eu deixei ele separado em cima do porta-mala, né? Pus todas as compras pra dentro do carro, esqueci do Danete e bati a porta. Pá! Aquele barulho de ovo, casca de ovo quebrando, eu esmaguei o Danete e espirrou pelo carro inteiro. Ele ficou com um cheirinho de Danete. É verídico. Eu confio. Cis Veridic. Eu confio Todas as porque ele cenas. sempre fez coisas parecidas que eu sentei no gel e um monte de coisa parecida. Nós somos extremistas com moderação. Aí roda a vinheta. Essa faixa foi censurada devido à Devido à reivindicação. reivindicação, o disclaimer do. É. do.